O modelo de equilíbrio pontuado ele surge para dar conta tanto da questão da estabilidade quanto da mudança no processo de formulação de políticas públicas. Então, os autores do modelo, o Baumgartner e o Jones, eles tinham a consciência de que em políticas públicas a maior parte do movimento implica em instabilidade e incrementalismo das políticas, mas que haveria a possibilidade de mudanças no maior nível, mudanças em grande escala. Então, eles vão pensar um modelo que possa dar conta desses dois elementos. Para isso, é necessário, e os autores enfatizam, a importância do chamado feedback positivo, que são a questão de que as ideias são inseridas na agenda e atraem outras, produzindo um efeito cascata. Então, é um modelo que enfatiza também bastante a importância das ideias, mas que também enfatizam a importância das chamadas instituições no papel decisório. Então, haveriam dois eixos, né, para o modelo: as estruturas institucionais e o processo de agenda setting. Então, eles vão trabalhar dentro da perspectiva de que os governos delegam autoridade para agentes governamentais em subsistemas políticos. Esses subsistemas processam as questões de forma paralela, enquanto líderes governamentais, o macrosistema, ocupam-se de questões proeminentes de forma serial. Assim, segundo os autores, algumas questões permanecem nos subsistemas, formados por comunidades especialistas, ao passo que outras acabam por integrar o macrosistema, promovendo mudanças na agenda. Então, eles trabalham com a dinâmica entre os chamados subsistemas e o macrosistema. Um subsistema pode ser na área da educação, na área da saúde, e o macrosistema seria o sistema político propriamente dito. Então, é necessário que as ideias de um subsistema elas sejam levadas para o chamado macrosistema para que haja uma mudança um pouco mais ou mais contundente. Então, é importante para o modelo o conceito de policy monopoly ou monopólio de política. Então, quando um subsistema é dominado por um interesse, duas características, né, se apresentam: a estrutura institucional definida e uma ideia fortemente associada com a instituição e com os valores políticos da comunidade. Ou seja, em todo subsistema, né, existem ideias que competem com outras para se tornar o quê? Ideias hegemônicas ou com essa característica, né, do monopólio, ou seja, há também aqui uma disputa entre as ideias. E para o modelo, a chave, né, dessa relação mudança e estabilidade estaria em verificar como a questão é definida dentro de um contexto institucional, favorecendo determinadas visões políticas em detrimento de outras. Ou seja, como em um determinado contexto institucional, em um microsistema, determinadas ideias adquirem o monopólio, né, se tornam hegemônicas. Então, para isso, é fundamental também dentro do modelo o conceito de policy imagem, que são ideias que sustentam os arranjos institucionais, permitindo que o entendimento acerca da política seja comunicado de forma simples e direta entre os membros de uma comunidade e contribuindo para a disseminação das questões, processo fundamental para a mudança rápida e o acesso de uma questão ao macrosistema. Então, a policy-imagem implica nessa relação entre as ideias e as instituições, como ideias sustentam arranjos institucionais. E essa passagem, né, de ideias que adquirem, né, o policy monopoly dentro do subsistema, como que elas são levadas para o macrosistema
para que esse promova uma mudança mais efetiva, né? Então, dois componentes da policy imagem: informações empíricas, são necessários dados, são necessários informações, né, para que uma ideia ou um conjunto de ideias consiga, né, promover a sua imagem política, mas também é fundamental, né, os chamados apelos emotivos, né, o tone. Então tem esse lado afetivo, esse lado emocional, né, que as ideias precisam conter para que sejam levadas de um subsistema para o macrosistema. Então, para um problema chamar a atenção do governo, é necessário que sua imagem ligue, o problema a uma solução possível. A imagem de uma política intervém fortemente na transformação de questões em problemas. Então, esse modelo também tem esse processo, né, de formação de questões em problemas, e isso depende, né, principalmente da imagem, né, das ideias, das soluções, né, como ideias que podem intervir e podem transformar e podem resolver problemas. Além disso, no modelo, a disputa para a criação de consenso em torno de uma política, né? Uma policy imagem é fundamental. Então, como já acentuado, né? Quer dizer, toda a ideia, né? Todo o conjunto de ideias pretende ser monopolista, né? Predominar dentro de um subsistema e criar a sua imagem, né? Quer dizer, esse processo, né, das ideias que atuam no âmbito de determinadas instituições, microsistema, macrosistema, é fundamental. A autoridade para decidir sobre as questões é das instituições, então isso eles chamam de policy venue. Então, apesar das ideias serem importantes, as ideias estão no âmbito de instituições, né? Elas precisam, né, seguir os parâmetros institucionais para se perpetuarem, para adquirir isso que eles estão chamando de monopólios. Então, há uma interação entre instituições e ideias. O modelo pretende dar conta dessas duas esferas. Nos subsistemas, predomina mudanças lentas, graduais, incrementais, situação de equilíbrio. Então, normalmente, um subsistema, seja na área de educação, seja na área de saúde, de transporte, ele está em uma situação de equilíbrio, né? Quer dizer, predomina aí mudanças mais incrementais, aperfeiçoamentos, né? Quando nós falamos em incrementalismo, estamos falando de aperfeiçoamento da política. Mas, em alguns momentos críticos, o equilíbrio pode ser pontuado por períodos de rápida mudança. Esses momentos têm início quando a atenção a uma questão rompe os limites do subsistema e chega ao macrosistema. Ou seja, quando uma nova ideia se torna hegemônica, né, adquire o monopólio no âmbito de um subsistema, ela rompe o próprio subsistema, né, e atinge o chamado macro sistema político. Ao contrário dos subsistemas, os macrosistemas políticos caracterizam-se por intensas e rápidas mudanças, diversos entendimentos sobre uma mesma política, diferentes policy, imagem e feedback positivo. Então, como macrosistema, ele convive com várias ideias, né? Quer dizer, não é como em um microsistema que há uma tendência a predominar um determinado conjunto de ideias, né? Quer dizer, o chamado macrosistema político, ele tem que conviver com vários conjuntos de ideias, vários feedbacks positivos, né? Em relação a determinados conjuntos de ideias. Então, ele é mais afeito a mudanças rápidas, né? Como dito aqui na passagem. Voltando, né, e comparando os dois modelos, né, o modelo de múltiplos fluxos e esse do equilíbrio pontuado, né, a Ana Cláudia, a professora Ana Cláudia, ela diz que os dois modelos colocam a definição de uma questão
como central para a formulação da agenda. Então, essa questão do levantamento de problemas, né, passa pela questão das ideias, isso é fundamental. E é fundamental também a atuação dos atores, né? Quer dizer, nenhum dos dois modelos se baseiam apenas em instituições, mas também em atores, embora o modelo de múltiplos fluxos dê uma atenção maior aos atores e menor à questão das instituições. Mas ambos atribuem o papel central à figura do presidente. Por quê? Porque é um ator que concentra mais recursos, né? Tanto recursos propriamente ditos, materiais, quanto recursos políticos, né? Quer dizer, controla é, um grande número de instituições, tem uma relação mais direta, né, com a sociedade, enfim, então atribui um papel central à figura do presidente. A questão, a visão de ciclos políticos como elemento crítico no processo, quer dizer, essa ideia do Kingdom, né, que você teria três fluxos, que um depende do outro, essa ideia não é muito abraçada pelo modelo do Baumgartner e do Jones. Por quê? Porque a visão deles tem um peso maior, o chamado legado instituições. Então, as ideias dependem mais das instituições, né, do que no caso do modelo do Kingdom, né, que trabalha mais a questão dos fluxos, né, de problemas, de soluções e o fluxo político, a relação entre esses três fluxos formando assim um ciclo, né? Agora, os dois modelos abordam tanto a ação individual como a estrutura, as quais podem restringir ou promover mudanças, mas penso que o modelo do Kingdom dá uma importância maior à ação individual, né, ou ação de grupos, e menos ao caráter estrutural, ao caráter institucional, né, ao contrário do modelo do Baumgartner e do Jones, que, embora dê importância à atuação dos atores, das ideias, etc., dão um peso grande também às instituições. Em termos de metodologia, é interessante que eles utilizam uma metodologia, digamos assim, mais qualitativa, né? Então, o Kingdom buscou dados através de entrevistas com a elite governamental e a partir da análise de estudos de caso, né? Principalmente na área de transporte, saúde, né? Que são setores, né? Dos quais o Kingdom se debruçou mais, né, ao longo do seu trabalho, e o Baumgartner e Jones codificaram centenas de artigos publicados pela mídia e por audiências no Congresso relacionadas às políticas em estudo num período de 40 a 100 anos. Então fizeram esse levantamento, né, sobre artigos da mídia, audiências no Congresso ao longo de um período bastante longo. Enfim, são modelos que têm muitas semelhanças e algumas diferenças também. Mas o interessante é que ambos, apesar do modelo do equilíbrio pontuado, né, ressaltar bastante as instituições, mas são dois modelos que dão bastante importância para a questão das ideias. E são dois modelos que estão preocupados com a questão da formação da agenda, né? Ou seja, como que você transforma simples questões e problemas e como que essas questões entram na agenda e como que outras questões, às vezes mesmo ou problemas, mesmo sendo também importantes, não entram na agenda. Né? Então, são dois modelos fundamentais para a análise, né, de políticas públicas no sentido de querer entender como que certos problemas entram na agenda e como eles são tratados. E, além disso, o que já foi falado também, o peso, né, das ideias para todo esse processo. Então, vou encerrar por aqui essa segunda parte. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima ocasião para que a gente possa conversar a respeito de políticas públicas.